Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai, com você aqui para a nossa aula 2 da maratona Sebrasp, 50 questões comentadas da banca Sebrasp, modelo, né, de certo e errado da banca. Para mim, sempre falo com vocês, é o modelo que a gente mais grava aqui no nosso canal, é um modelo que gera uma fixação muito grande de conteúdo. Você que vai fazer prova Sebrasp, vai fazer prova da IGEDUC, Quadrix também aplica esse modelo de questão em algumas das suas provas, tá? Você vai poder baixar o slide desta aula aqui gratuitamente. Vamos a mais 25 questões. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, ó, inscreva-se aqui no nosso canal, o maior canal de resolução de questões do planeta, tá bom? Slide gratuito de presente para você, tá legal? E você pode também, deve, né, deixar aí o like, o comentário ao final do vídeo. Comenta no final do vídeo qual prova você vai fazer. E lembrando que você que vai fazer prova de Aracaju, nós já temos um grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Ou você vai fazer qualquer prova, Sebrasp, comenta aqui no vídeo qual prova, para nós fazermos um grupo e prepararmos aulão de revisão e aulão de véspera para você, para sua prova, tá bom? Então, você não pode ficar de fora dos nossos eventos, aquilo que fazemos hoje de aula de revisão, aulões de véspera das provas, e isso te ajuda muito a estar dentro ou fora do seu certame, tá bom? Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp aí da sua escola para que você também possa abençoar o nosso trabalho, tá bom? Se você quer ir além, nós temos um caderno aqui, são vários cadernos, na verdade, né? Com mais de 500 questões da banca Sebrasp, banca IGEDUC. Você vai levar 2 packs de caderno, tá bom? Com um valorzinho simbólico, você vai clicar na descrição do vídeo que está lá ou no comentário fixado e você vai acessar e fazer o download, baixar os caderninhos Sebrasp e IGEDUC para você treinar questões e no dia da sua prova, olha, a banca não vai te pegar gostosinho, você que vai dar uma na banca, tá bom? Então, vamos que vamos aqui às nossas questões. Deixa eu sair da tua tela. Muito bem, vamos lá. Questão de número 26. Tema: de acordo com as teorias e bases psicológicas da aprendizagem, julgue os itens a seguir. Para a teoria construtivista, o indivíduo constrói significado pelas experiências vividas no ambiente social, relacionando-as com as experiências anteriores. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Lembrando que quando temos o construtivismo, você vai lembrar de quem como construtivista? Você vai lembrar de Jean Piaget. Mas, professor, Piaget não é da epistemologia genética? Também. Piaget é construtivista, Piaget é cognitivista. Questão 26. A questão está corretíssima. Exatamente isso que prega o construtivismo. Então vamos lá, seguindo questão de número 27, o psicólogo russo Lev Vygotsky denominava o espaço entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela fará a partir da mediação do professor de zona de desenvolvimento imediato. E aí, professor, o que você acha dessa questão aqui? Essa questão aqui foi cobrada pela Sebrasp. Quando nós vemos a palavra zona de desenvolvimento imediato, a banca fez uma pegadinha aqui para vocês, tá certo? Quando falamos de zona de desenvolvimento imediato, também podemos entender como zona de desenvolvimento proximal ou ZDP. Então, o que torna a questão correta também. Cuidado com as pegadinhas da banca, por isso que é importante você pegar os caderninhos de questões, treinar com base nas questões, errar as questões, refazê-las, né? O caderninho dos erros que o professor sempre orienta você a fazer e não errar nunca mais uma questão dessa.
Questão de número 28. Henri Vallon acreditava que a afetividade é fundamental para o desenvolvimento, sendo a forma pelo qual a criança exterioriza seus desejos e experiências. Uma das palavras-chave que nós temos aqui em Henri Vallon é exatamente a palavra afetividade. Vallon, como Piaget e Vygotsky, é um teórico é, que é interacionista e é um teórico humanista. Então, ele trata da afetividade, trata da empatia, do crescimento pessoal, da autorrealização, o que torna a questão 28 correta. Questão de número 29. Na abordagem behaviorista, a aprendizagem é considerada um processo de interação. Vamos entender um pouquinho aqui o behaviorismo ou comportamentalismo. Temos aqui como um dos principais representantes Frederick Skinner, com a sua teoria do condicionamento operante. O que Skinner defendia na abordagem behaviorista ou comportamentalista? Ele não acreditava na interação, isso aqui é do interacionismo. Ele acreditava que o processo de aprendizagem ele vinha a partir disso aqui, ó, do condicionamento. Inclusive, é o que deu nome à sua teoria do condicionamento operante. Então, quando nós falamos na interação, falamos do interacionismo, e Skinner é um teórico behaviorista, tá certo? Então, o que torna a questão 29 incorreta. Seguindo, vamos lá, pessoal. Questão de número 30, ainda falando das teorias da aprendizagem. O construtivismo é uma teoria epistemológica, ou seja, foi concebido como uma forma de explicar a realidade da produção de conhecimento. Olha como a questão está linda, né? Anteriormente, nós vimos o que ali? Quem é um teórico que fala da teoria epistemológica? Jean Piaget. Piaget também é um teórico construtivista. Por isso da dificuldade do pessoal entender, né, gente? As teorias da aprendizagem, as bases psicológicas, porque muitos autores aparecem nas teorias da aprendizagem, nas bases e também nas tendências pedagógicas. Então, ou seja, o que defendia, o que pregava esse construtivismo? A produção do conhecimento. Então, a nossa questão 30 está lindíssima, lindíssima. Piaget construtivista e a partir da teoria epistemológica. Show de bola. Questão de número 31. Vygotsky separou o desenvolvimento cognitivo em estágios, a saber, primeiro, sensório-motor, segundo, pensamento pré-operacional, terceiro, operações concretas. Se você conhece um pouquinho das bases psicológicas, você vai acertar com muita facilidade esta questão aqui. Primeiro, porque Vygotsky não trabalhou com estágios do desenvolvimento, Vygotsky trabalhou com a zona de desenvolvimento proximal. Então, aqui, ó, quem é o teórico? Jean Piaget. Ele sim separou o desenvolvimento cognitivo em estágios, em 4 estágios cognitivos. Então, questão 31 está incorreta. Questão 32. Segundo a teoria do condicionamento operante de Skinner, o comportamento é moldado por meio de reforços e punições. Questão certíssima. Skinner era o cara que defendia isso aqui, ó. Reforços e punições. Eu até brinco com meus alunos nas aulas, né? Gente, o que seria de Skinner hoje nesse mundo? Um cara durão, um cara que gostava de moldar as pessoas e adorava punições. Então, é exatamente isso que fala a teoria do condicionamento operante: reforço positivo, reforço negativo e punições mediante o comportamento ou conduta do indivíduo. Questão de número 33. Agora trabalhamos a avaliação escolar e suas implicações pedagógicas, julgo os itens a seguir. Questão de número 33. A avaliação somativa é realizada no início do processo de ensino-aprendizagem. Já temos um erro aqui.
A avaliação que acontece no início do processo é chamada de avaliação, hein, prof? Me ajuda? Não, não ouvi ainda. Diagnóstica. Então, o que torna a nossa questão aqui, ó, já incorreta. Então, a avaliação que acontece no início do processo, ela é uma avaliação diagnóstica, não é somativa. Então, questão 33, incorreta. Questão de número 34. A avaliação consiste em um processo contínuo e sistemático, assim, ela não pode ser esporádica nem improvisada. Pelo contrário, deve ser constante e planejada, fazendo parte de um processo mais amplo, isto é, o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente, questão corretíssima aqui. Questão de número 34, pode dar o certinho, pode ir para o abraço. Questão está correta. Questão de número 35. A avaliação escolar formativa, também denominada classificatória. Então, a avaliação escolar formativa, ela também é denominada classificatória, é isso? Caracteriza-se por uma perspectiva excludente. Já está errada, gente, a questão aqui, ó. Na medida em que hierarquiza as pessoas segundo suas culturas, seus processos de conhecimento, desvalorizando saberes e fortalecendo desigualdades. A avaliação que é chamada de classificatória não é avaliação formativa, mas avaliação somativa. Essa é a avaliação que é aplicada quando, no final do processo, aonde nós transformamos conhecimento, aquilo que o aluno produziu durante todo o processo ali na avaliação formativa, em números, e essa avaliação também denominada classificatória, ela é uma avaliação quantitativa, tá bom? Avaliação diagnóstica e avaliação formativa são avaliações qualitativas e a avaliação somativa é uma avaliação quantitativa, ok? Muita informação bacana aí, né, prof? Vamos seguindo aqui. Questão de número 36. A avaliação mediadora, professora Jussara Hoffmann, ó, visa salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para refletir sobre as melhores estratégias que visem a promoção de sua aprendizagem. É uma postura construtivista. Interessante, a professora Jussara Hoffmann também é uma teórica da linha construtivista, em que a relação dialógica permite o entendimento progressivo entre professor e aluno, sendo o conhecimento dos alunos adquirido por meio da interação. Exatamente, a questão sobre a avaliação mediadora, a postura construtivista e a interação. Questão está corretíssima. Vamos lá. Questão de número 37. Obter feedback contínuo durante o processo de aprendizagem com a finalidade de detectar os pontos fracos e adaptar as estratégias de ensino é o objetivo principal da avaliação formativa. O feedback, ó, é um dos grandes objetivos aí da avaliação formativa, até porque é aquela avaliação que acontece em todo o processo, onde o professor pode adaptar, pode alterar o seu planejamento ali, adaptar tudo que for preciso para o melhor desenvolvimento do educando. Questão perfeita, né, gente? Essa aqui você tirou de bandeja aí, mamão com açúcar. Questão 38. A avaliação diagnóstica, ela tem como objetivo separar os bons alunos dos medianos e fracos. Nada disso. A avaliação não tem como separar, objetivo nenhum de separar. A avaliação diagnóstica faz apenas uma diagnose, levanta aquilo que o aluno tem de conhecimento de base. Questão de número 39. A avaliação no processo de ensino-aprendizagem envolve aspectos objetivos e subjetivos. E aí, prof, certo ou errado? Questão está correta. Guarda com você, se cair na tua prova, modelo CESP, Sebrasp, GEDUC, tá bom? Banca Sebrasp, Banca GEDUC, Quadrix também usam essas questões e outras bancas, muitas vezes, quando demandadas. Então, eu gosto muito desse modelo de questão aqui.
tá bom? A avaliação envolve aspectos objetivos e subjetivos. Questão 40. A função pedagógico-didática está ligada à função de controle. E agora, professor? Que diacho é isso, professor? Vamos lá para o comentário dessa questão 40, para a gente entender um pouquinho. Libânio, ele dividiu a avaliação em três funções. Ele dizia o seguinte, olha, a avaliação, ela possui três funções. Deixa o prof fazer um marca-texto aqui para você, vai ficar melhor. A função da nossa questão é a função pedagógico-didática. Temos a função de controle, que é a função fala muito da avaliação formativa, e temos a função diagnóstica. A função pedagógico-didática refere-se ao que? Ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Portanto, a questão nossa 40 está incorreta. Não está ligada à função de controle. Aqui temos uma avaliação formativa, tá certo? Então, elas não estão ligadas. Cuidado com questões assim na banca. Tenha este conhecimento aqui do professor José Carlos Libânio. É muito importante as três funções da avaliação para que você leve para a tua prova. Você vai baixar o slide da aula aqui, esse comentário, opa, esse comentário aqui está disponível para você também, coloquei no teu slide, tá bom? Professor, se não deixou o like ainda, deixa o like aí, mete o dedão no like, compartilha este vídeo para os professores aí, compartilha na tua escola e deixa o teu comentário final qual prova você vai fazer para a gente já preparar o grupo para os aulões de revisão da banca Sebrasp, tá bom? Ou da banca Igeduca, ou de qualquer banca que você vai fazer, a gente vai preparando aulões de revisão para ajudar vocês. Vamos lá. Vamos seguir aqui mais 10 questões com relação aos componentes do processo de ensino-aprendizagem, tema muito cobrado em provas. Julgue os itens a seguir. Então, questão 41, os meios refere-se aos recursos utilizados pelo professor os alunos para organizar e conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Questão está correta, corretíssima, né? Os meios, na verdade, é a pergunta do como, com o que, é a metodologia que vai definir os recursos que vão ser utilizados ali. Os elementos do processo de ensino-aprendizagem, nós temos os objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. 42, a metodologia, definem o caminho para que sejam atingidos os objetivos de ensino-aprendizagem, ou seja, compõem um conjunto de ações de ensino que visam assegurar a aprendizagem. Aí, prof, certo ou errado? Certíssima, você não erraria uma questão dessa aqui. Os métodos exatamente buscam atingir os objetivos aqui do processo ensino-aprendizagem. Questão 43. Os conteúdos orientam a tomada de decisão do professor no planejamento e expressam as suas expectativas sobre o que deseja obter dos alunos no processo de ensino. Certo ou errado? A questão está errada. Vamos achar o erro aqui, professor. O que vai orientar a tomada de decisão no professor no planejamento? Não são os conteúdos, gente. Olha a pegadinha da banca aqui, olha o Sebrasp querendo te derrubar. O que vai definir isso aqui, ó? São os objetivos. Os objetivos é que vão trazer a pergunta da reflexão. Objetivos pergunta para que ensinar. Conteúdos pergunta o que ensinar, metodologia ou método pergunta como ou com o que ensinar. Então, são os objetivos que vão orientar a tomada de decisão, não os conteúdos, tá certo? Questão 44. As estratégias pedagógicas correspondem aos diversos procedimentos planejados e implementados por educadores com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Envolvem métodos, técnicas e práticas explorados como meios para acessar, produzir
e expressar o conhecimento. Então, a questão aqui está lindíssima, corretíssima. Aquela questão que você bate o olho, parece um Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? De tão linda a questão. Sobre a didática, julgue os itens a seguir. Então, vamos falar do tema didática agora, neste bloco. Questão 45, a didática estuda o processo de ensino. Perfeito até aqui, ó. A didática, ela é um ramo da pedagogia que estuda o processo ensino-aprendizagem. Então, se a banca colocar assim para você, olha, a didática é um ramo da pedagogia, está correta. E nele fazem parte a finalidade e o conteúdo, de modo a criar condições para garantir a aprendizagem significativa dos alunos. Então, a questão está correta, 45, exatamente o que diz respeito à didática, de acordo com o professor José Carlos Libani. Questão 46, a didática se caracteriza como fim entre as bases teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Então, Libani fala das duas dimensões desse processo aqui, só que tem um erro na questão, a questão está incorreta. A didática não é o fim. A didática se caracteriza como mediação, porque aqui o professor, no processo de didática, ele é o mediador entre o aluno e o conhecimento. Então, aqui na didática, deixa o prof colocar para vocês aqui, ó. O professor, ele é o mediador entre aluno e conhecimento. Guarda isso com você para a tua prova, tá bom? Questão 46 está errada, então a didática se caracteriza como mediação entre as bases teórico-científicas e prática docente. Questão de número 47, segundo Libani, os elementos da didática são objetivos e conteúdos, correto. Os métodos de ensino, correto. A avaliação. A aula como forma de organização do ensino, perfeito até aqui. Planejamento escolar. Relação professor-aluno. Exatamente, questão lindíssima, corretíssima. Segundo Libânio, são os elementos da didática. Vale a pena você fazer o teu mapinha, teu resumo, elencar este conteúdo aí no seu material, tá bom? Vamos lá, finalizando aqui nosso bloco. Questão 48, na formação de professor, a didática subsidia a compreensão a respeito dos seguintes aspectos do fazer pedagógico: o que, como e para quê. Exatamente isso aqui, gente. Olha, a questão está correta. Lá nos nossos elementos do processo ensino-aprendizagem, qual elemento é o para que ensinar? Para que ensinar são os objetivos. Questãozinha muito boa, né? Sebrasp aqui, ó. O como é o método, a metodologia, e o que é o nosso objetivo, os nossos objetivos. Objetivos, não, perdão, aqui é o conteúdo, gente. Opa, objetivos, conteúdos e métodos. Para que no objetivo, que ensinar é o conteúdo. Conteúdos, objetivos, conteúdos e métodos, os elementos que nós temos aí no processo ensino-aprendizagem. Objetivos, conteúdos e métodos. Questão 49, de acordo com Libânia, didática é o ramo da pedagogia. Olha aqui, prof, apareceu. Didática é o ramo da pedagogia que tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem. Exatamente isso aqui, ó. A didática é o ramo da pedagogia, né, que tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem.
A banca deu um Ctrl+C, Ctrl+V do livro do professor Libânio. Questão 50. Segundo Libânio, tem um errinho ali, né? Segundo Libânio, existe duas dimensões na didática, teórico-científica e técnico-prática. Até aqui está correto. A primeira dessas dimensões é a teórico-científica, que representa o trabalho docente, incluindo a didática, metodologia, pesquisa e outras facetas práticas do trabalho do professor. Aqui, gente, a banca inverteu, tá? Aqui é a técnico-prática, então a questão está errada. A teórico-científica, ela fala exatamente dos conhecimentos. Para que você mate essa questão com facilidade, pensa o seguinte, ó, a teórico-científica, ela é a formação acadêmica do professor. Então, imagina lá, você está fazendo a sua licenciatura, você está em qual dimensão? Você está na formação, você está na teórico-científica, que é a sua formação acadêmica. A técnico-prática, ela é a formação específica do professor para a docência. São as formações continuadas, certo? Aquelas formações, cursos que você faz. Então, ela é a formação específica para a docência. Guarda com você aí, tá? Teórico-científico é a sua formação acadêmica, técnico-prática, lembra da sua prática. É aquela formação específica que você faz para a sua docência, tá certo? Inverta as duas opções aqui. Então, quando ele fala que representa o trabalho docente, incluindo didática, metodologia, ele está falando da técnico-prática. Quando ele fala da formação de conhecimentos, filosofia, sociologia, história da educação e pedagogia, ele